Olá, boa noite. Voltamos aqui com o nosso Café com o Zé. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a questão da família e a gente ir desenvolvendo esse assunto durante algumas semanas para que possa ficar claro para você a questão do sistema familiar, alguns tipos de famílias que existem para a gente poder ir destrinchando, né, esse assunto juntos. Music licensing reimagined. Espero que você esteja bem em meio a essa pandemia, a esse momento tão dramático que a sociedade brasileira e mundial tem vivido e que você esteja sendo guardado, que Deus esteja cuidando de você, da sua casa e da sua família, ok? Então vamos lá. Começando o assunto família, é importante dizer que nós vemos a família não como algo linear, né? Um movimento em que existe uma pessoa culpada, responsável pelos problemas familiares. Nós vemos a família como um sistema, onde todos influenciam a todos, onde o problema de um é o problema de todos, onde um comportamento específico de um dos membros dessa família influencia todo o sistema. E existem famílias que a gente chama de funcionais ou de mais funcionais e famílias disfuncionais. É um pouco sobre isso tudo que a gente vai estar conversando com você na tentativa então de ajudar você a se perceber como indivíduo dentro do sistema familiar no qual você vive. A nossa expectativa, a minha expectativa específica é que você possa se desenvolver como indivíduo, é que você possa crescer como pessoa, alcançar a autonomia necessária para que você seja o grande timoneiro da sua vida, aquele que ou aquela que vai conduzir a sua vida para resultados que talvez você esteja esperando por tanto tempo, mas esteja sendo difícil se libertar de esquemas, de situações, de circunstâncias que têm te aprisionado, que têm te feito se boicotar e impedir então que você seja a pessoa que Deus criou você para ser. E você possa então, a partir da consciência, e talvez essa seja uma das palavras mais importantes, ou um dos conceitos mais importantes, e uma ação mais importante nas nossas vidas, que é termos consciência de nós mesmos, né? Daquilo que somos, do porquê não conseguimos aquilo que poderíamos ter conseguido, o que precisamos fazer para mudança de comportamento, de vida e de resultados. A família nós vemos como um sistema que funciona de uma maneira mais saudável ou de uma maneira não tão saudável assim e às vezes extremamente disfuncional. Nós nascemos dentro de uma estrutura e essa estrutura familiar, que é pai, mãe e irmãos, ela tem uma herança genética, ela tem uma herança, uma coisa hereditária dos avós, de avós paternos, avós maternos, dos bisavós. Nós carregamos, né, uma história emocional que muitas vezes nos sobrecarrega e nos impede de crescermos, de sermos indivíduos, porque tantas vezes nós procuramos repetir a história dessa família, ficamos prisioneiros de alguns esquemas familiares que nos impedem então de sermos autônomos, de alcançarmos os nossos resultados e vamos seguindo assim pela vida, repetindo a história da família. O que eu estou dizendo é que quando a gente fala de um indivíduo dentro de um sistema familiar, nós estamos, na verdade, falando de um indivíduo com uma história familiar, com uma herança da história daquela família, os pais, a estrutura vivida ali naquele contexto de família, né, nuclear, a história da família de origem, dos pais, quer dizer, os avós paternos, maternos, os bisavós, esses esquemas, as histórias,
os conteúdos, os mitos, os segredos, eles vão se repetindo e às vezes se perpetuando geração após geração, afetando aquela geração que está ali vivendo naquele contexto, certo? Não sei se ficou claro, mas lembrando que sempre você vai poder nos enviar perguntas que serão respondidas diretamente a você ou no nosso programa aqui, tá bom? Então, aquilo que não fique claro para você, por favor, pergunte que nós vamos ter a maior satisfação de responder. Então, a família é na família em que nossa história é construída, a nossa autoestima é construída, a nossa identidade é construída, né? A individualidade saudável, aquilo que a gente chama de autonomia, entendermos que cada um de nós somos um indivíduo e precisamos nos respeitarmos como indivíduos para sermos respeitados como pessoas individualizadas, que têm desejos, que têm sonhos, que têm projetos, que têm um potencial específico e que pode e deve exercer isso e se expressar na sua individualidade. O grande desafio que nós temos, pelo menos foi o que eu experimento ainda hoje, é romper de uma maneira saudável com aqueles laços, com aquela história que me prendia a uma estrutura familiar negativa, a ideias, sentimentos, conceitos, né, mitos que tantas vezes a gente vai repetindo, né? Por exemplo, um mito na minha família era: você não tem amigos, né? Os amigos somos nós, seu pai, seus pais. Então, toma cuidado com as pessoas. Isso é um mito, é um conceito familiar que vai se repetindo geração após geração e de repente talvez você não desenvolva relacionamentos porque está repetindo, está obrigado a repetir esse mito, né? Um outro que eu estou me lembrando agora é: vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Não tem problema, pode perder dinheiro não é problema, certo? Muitas vezes isso aconteceu em casa, estou dizendo que eu ouvia isso por circunstâncias acontecidas na minha família de origem. Estava se vivendo um momento muito gratificante financeiramente e de repente algum problema surgia e aí vendia-se alguma coisa, meu pai vendia alguma coisa. Foram todos os anéis, na verdade tudo foi vendido ou foi dado, às vezes algumas coisas nem foram vendidas, mas foram dadas por pena de outras pessoas, por culpa do meu pai talvez, e nós fomos ficando sem nada. Ficaram os dedos, mas os anéis, os recursos financeiros, enfim, os bens financeiros, patrimoniais, sumiram todos. Porque é que esse conceito, com certeza, vinha da minha avó paterna, né? Ela tinha a mesma ideia e quem dizia isso era meu pai, e minha mãe aprendeu também que o mais importante não era dinheiro. É claro que o dinheiro não é o mais importante, mas a maneira como a gente lida com o dinheiro é uma maneira emocional. A minha maneira de lidar com o dinheiro é a maneira emocional que eu aprendi sobre a questão dinheiro, recurso. É ali no meu lugar, naquela família, naquela estrutura, que eu aprendo a ser alguém, que eu aprendo a ser uma pessoa, que eu preciso aprender a ser indivíduo. Um indivíduo que vai, à medida em que cresce, vai sendo orientado, sendo suportado, né, no sentido de recebendo suporte para se desenvolver como indivíduo e então crescer autonomamente e poder cuidar de si mesmo no futuro. Repetindo aqui, é nesse contexto familiar em que eu aprendo a minha individualidade, ou preciso aprender, deveria aprender a ser um indivíduo, a ter uma autoestima adequada, a ter autonomia, o que nem sempre acontece, né? Lembrando também que outras circunstâncias, elas afetam a nossa vida nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Traumas que vão acontecendo até mesmo fora da família, o lugar, né, do nascimento, a função e o papel que você acabou desenvolvendo nesse contexto familiar. Um pouco mais para frente a gente pode falar sobre função, papel familiar,
que a gente desenvolve, cada um desempenha, acaba desempenhando, e o quanto isso pode ser saudável ou não, ou negativo, né? Existem algumas formas, alguns conceitos sobre a divisão de tipos diferentes de família, né? Eu vou começar a trabalhar hoje com vocês a respeito de 5 tipos. Existem outros conceitos, outras divisões, mas aqui a primeira é a família simbiótica, em segundo lugar a família cismática, em terceiro nós temos a família mista, em quarto lugar a família desagregada e a família individualizada. Eu vou tratar com vocês sobre cada um desses temas em cada Café com Zé desse, ok? Então, hoje, a primeira família sobre a qual iremos falar, conversar, é a família simbiótica. Então, o que é a família simbiótica? A família simbiótica é aquela na qual prevalecem as relações de confirmação no nível afetivo, ou seja, é uma família que eu chamo de família purê de batata, porque para você fazer um purê, você descasca as batatas, coloca no fogo, né? E depois, na hora do purê, na verdade o pirê, você perde a individualidade. As batatas deixam de ser batatas, elas deixam de ser únicas, especiais, para se tornarem uma massa homogênea. A família simbiótica é isso, é aquela família em que as pessoas elas têm a obrigação de estarem juntas, elas fazem tudo juntos, elas são aprovadas quando demonstram amor, presença, então tudo ali é feito em nome do amor, né? Essa relação de amor, ela não é uma relação adequada, não é uma relação saudável, porque todos vivem de uma maneira muito aglutinada, né? Então, falando da importância da autonomia, da individualidade, essa família é uma família que cobra, em nome do amor, que as pessoas sejam iguais, que elas reajam da mesma maneira, que elas estejam juntas no Natal, no Ano Novo, tem que viajar junto, tem que fazer tudo junto. Se alguém não vai, não participa por algum motivo, é considerado traidor, né? E passa a ser de alguma maneira rejeitada, até que volte para o seio da família, para o contexto familiar, repetindo ali o esquema, né, que aquela família obedece. Não é uma forma de amor saudável. As pessoas ficam aglutinadas, elas não se diferenciam psicologicamente, elas ficam prisioneiras, né, de um esquema, de uma estrutura familiar, onde não há diferenciação. Perde-se a noção do eu e do não eu. Isso aqui eu quero, eu sou assim, eu posso, né? E esse aqui eu não quero, eu não sou assim, eu não vou, eu não quero fazer, eu sou diferente nesse aspecto. Então essa diferenciação, ela deixa de existir e essa família vive em nome desse amor não saudável e as coisas vão se repetindo. A família simbiótica, então, é essa forma de purê, né? Onde as pessoas deixam de ser indivíduos e passam a ser uma única forma, onde não fica claro, não é definido claramente a competência de uma pessoa, a competência de outra pessoa. Pessoas que vêm dessas famílias simbióticas, elas tendem a estabelecer relações simbióticas também com os outros, claro. Então, se eu aprendi na minha família de origem essa forma de relacionamento, de amor, a tendência em qualquer tipo de família é eu repetir fora do sistema familiar aquele sistema que eu aprendi dentro da minha família. Então nós temos a tendência de repetir em qualquer ambiente aquele sistema que nós aprendemos a funcionar, em que aprendemos a funcionar dentro do nosso contexto familiar. São pessoas extremamente afetivas, que buscam relacionamentos onde elas vão estar presas, funcionando como funcionam dentro da família, né? Onde tudo vai ser feito em nome do amor, onde o grande desafio é estabelecer um relacionamento onde está todo mundo junto, fazendo tudo, né? Todo mundo junto, tá? Então é uma coisa simbiótica, essa
maneira de perpetuar, né, de reproduzir a dependência emocional, afetiva emocional. Então, numa família simbiótica, qualquer movimento no sentido da individualidade, como eu já falei, ele é visto como traição. Como é que você pode ter deixado o Natal para ir passar com a família X, ou qualquer outra coisa que acontece, né? Final de semana, os almoços de domingo. Eu estava conversando com um casal outro dia, a família dela, todo domingo eles estavam juntos, né? Almoçavam juntos e era uma quase que obrigação, né? E o marido acabou se rebelando, entre aspas, porque ele não queria manter esse esquema funcionando, né? Mas a família simbiótica é isso, tenho que estar com a mamãe e com o papai, nós precisamos todo domingo estar juntos. E aí, se eu não vou, eu vou me sentir, às vezes nem é que a família vai te chamar de traidora, você mesma ou você mesmo é que se sente traindo a família, né? Isso causa um grande desconforto num outro sistema, num novo sistema, no seu casamento, muitas vezes isso acontece, né? Para ajudar a ficar claro o que eu disse, imagina um terreno comum, vamos chamar de comunitário. Papai comprou um terreno grande para que quando os filhos casassem, tivessem onde construir as suas próprias casas. Então isso é a família simbiótica. Aí, caso o primeiro filho, a casa está ali construída já para ele morar no mesmo terreno. Quando não é no mesmo terreno, é na mesma rua ou no mesmo quarteirão. Então essa é a ideia da família simbiótica, onde as pessoas elas não têm a liberdade, né, de crescerem de maneira individual. Por hoje a gente vai ficar aqui com a família simbiótica e depois trataremos os outros 4 nas outras gravações. Família cismática, que não é aquela que fica cismando sobre um assunto, mas é a que vive junta, se relaciona e se mantém unida pela briga, pela discussão. A família mista, que é a família mista em termos simbiótica e cismática, a desagregada e a individualizada. Todos os 5 tipos diferentes de família, os comportamentos são sempre para manter a família em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Semana que vem falo mais sobre isso. Um abraço, fique com Deus e até lá.